Então, concurso que será realizado pela SES Gran Rio. E hoje a gente trouxe aqui algumas questões recentes realizadas pela Fundação SES Gran Rio, que foi do concurso do Banco do Brasil, agora realizado em março de 2012, cerca de um mês atrás. Então, nós tivemos 10 questões de informática, certo? Questões sobre esses diversos assuntos que a gente já vem comentando aqui, em questões, resolução de questões aqui no site voupassar.com.br, né, que são questões sobre protocolos, questões sobre navegadores, questões sobre segurança da informação, sobre Word, Excel, PowerPoint, sobre sistema operacional Windows, conceitos básicos sobre hardware. Então, não tem como fugir a esse conteúdo. Então, todas as organizadoras realmente cobram esse conteúdo e a gente tem aqui 10 questões desse concurso do Banco do Brasil de 2012, tá, que foi realizado pela Fundação SES Gran Rio. E a primeira questão dessa sequência de 10 é uma questão sobre recursos de redes, tráfego de informações em redes e uso de protocolos. Então, temos aqui, na internet, para evitar que o tráfego de dados entre os usuários e seus servidores seja visualizado por terceiros, alguns sites, como os de bancos e de comércio eletrônico, utilizam em suas conexões o protocolo. Bom, então, nós temos aqui, olha, FTP, X25, BSC, SMTP, HTTPS. Então, nós temos aqui, primeiramente, FTP é um protocolo que é utilizado na transferência de arquivos em redes. Então, FTP é justamente protocolo de transferência de arquivos em rede, tá? Que não utiliza recursos, né, de criptografia por padrão para a transferência de dados ou arquivos entre máquinas conectadas em rede. Temos aqui o X25, que é um protocolo que é utilizado, né, na transferência de redes de longa distância, que utiliza a linha telefônica, o sistema telefônico. Temos esse BSC, que é apenas um programa de gestão de desempenho de empresas. Temos aqui o SMTP, que é um protocolo utilizado na transferência de mensagens de correio eletrônico, no que diz respeito ao envio de mensagens de e-mail. E temos o HTTPS. Então, a gente já tinha falado aqui no HTTP, em outros vídeos, que é o protocolo de transferência de hipertexto. Então, quando um site da web é solicitado a sua abertura na janela de um navegador, né, primeiramente é detectado o servidor onde essa página está hospedada, e assim, então, ocorre a transferência dos dados que compõem essa página da web, chamado também de hipertexto, hipermídia. Então, esse protocolo ele transfere os pacotes de dados que compõem uma página da web, do servidor onde está hospedada a página, até a nossa máquina cliente, né, através do programa navegador do browser. E quando exige recursos de segurança, como acontece muito em sites bancários, comércio eletrônico, utilizam-se recursos de criptografia e outros recursos, e aí o protocolo se transforma em HTTPS, protocolo de transferência de hipertexto, utilizando recursos de segurança. Então, a letra E é a opção correta dessa questão. Então, mais uma vez aqui, para evitar que o tráfego de dados entre os usuários e seus servidores seja visualizado por terceiros, alguns sites bancários, comércio eletrônico, utilizam conexões com o protocolo, então, HTTPS. Então, voltando aqui, o SMTP apenas para envio simples de mensagem de correio eletrônico. BSC é um programa que ficou conhecido, né, para medir o desempenho, gestão de desempenho em empresas. O X25, apenas um protocolo para redes de longa distância que utiliza sistema telefônico. E o FTP, o protocolo simples de transferência de arquivos em redes. Ok? Então, essa foi a questão número 31 desse concurso, a primeira questão sobre informática. A próxima questão, de número 32, é uma questão sobre navegadores. Também tem sido muito comum comparar o Firefox e o Internet Explorer. São os dois principais navegadores cobrados em concurso. Então, a questão 32 nos diz aqui, muito utilizados para interagir com a internet, os softwares navegadores Internet Explorer, da Microsoft, e Firefox, da Mozilla Foundation, entre outras características, diferem porque apenas um deles faz uso de... Bom, então, nós temos aqui, letra A, complementos. Complementos são programas ou recursos adicionais, como o próprio nome já diz, complementos, que venham a complementar um navegador de internet.
Então, acho que muitos aí já devem ter visto, ao acessar uma determinada página da internet, que aquela página ela precisa de um software plugin, ou seja, de um complemento a ser instalado para que as suas funcionalidades possam realmente ser executadas dentro da janela do navegador. Então, os dois programas, eles fazem uso de complementos, softwares plugins, também assim chamados. Então, se nós acessarmos aqui, tanto no Firefox, menu ferramentas, nós vamos ter aqui uma opção, complementos, né, que é para gerenciar os complementos instalados nesse navegador. E se nós alternarmos aqui para uma janela agora do Internet Explorer, no mesmo menu, que é o menu ferramentas, nós temos aqui também a opção complementos, gerenciar complementos, nos dois navegadores, certo? Na letra B nós temos filtragem ActiveX. Se eu alternar aqui para a janela aqui do Internet Explorer, no menu ferramentas nós vamos ter exatamente essa opção, filtragem ActiveX. Vocês vão ver isso daí no Internet Explorer aqui, utilizando a versão 9, mas se eu alternar para a janela do Firefox, no menu ferramentas, nós não vamos ter filtragem ActiveX. Então, por quê? ActiveX é um recurso desenvolvido pela Microsoft para o Internet Explorer, tá? Que permite a geração de páginas dinâmicas, páginas com movimentação em tela, com animação e etc. Tá? Então, existem outros recursos também que foram desenvolvidos para o Firefox exibir esse mesmo tipo de página. Mas o recurso ActiveX e a filtragem ActiveX é um recurso que nós vamos encontrar apenas no Internet Explorer e não no Mozilla Firefox. Então, por isso, a letra B aí, a opção correta desta questão. As outras opções, protocolos TCP/IP. Então, sabemos que TCP/IP, protocolo de controle de transmissão, protocolo de internet. É um protocolo de orientação de trabalho, né, que orienta uma pilha de protocolos. Entre eles, como nós vimos aqui na questão anterior, o FTP, o HTTP, o SMTP, ou seja, é um protocolo que faz uma espécie de orientação de trabalho, um controle de transmissão, né, através do TCP/IP. E os dois navegadores fazem uso desse protocolo para orientação de trabalho. Nós temos aqui na letra D, navegação em private. Gerou inclusive uma certa dúvida entre alguns candidatos, pelo que nós vimos em diversos sites na internet, porque no caso, no menu ferramentas do Internet Explorer, nós temos exatamente essa descrição, navegação em private, e no menu ferramentas do Firefox, nós temos iniciar navegação privativa. Então, nós sabemos que essas organizadoras, às vezes, um pequeno detalhe, uma mudança de nome, eles já consideram ali o que pode ser o item errado. Porque em um navegador tem uma certa descrição, no outro navegador tem outra. Então, muitos candidatos com certeza ficaram nessa dúvida por já terem utilizado os dois recursos nos dois navegadores. Então, é um recurso igual para os dois, onde se abre uma nova janela do navegador e nessa janela os dados da navegação não serão armazenados no computador do usuário. Então, no normal, as janelas de navegação, elas armazenam os endereços que nós vamos acessando no histórico, os dados de páginas que são acessados, cópias de páginas da web que são acessadas nos arquivos de internet temporários, os cookies, preferências de navegação de usuário e outros dados, dados de formulário que são digitados, podem ficar armazenados no disco local do usuário, em pastas. Então, a navegação em private é um recurso que você pode encontrar nos dois navegadores, mesmo atalho de teclado, Ctrl Shift P, mesma opção de menu, que é no menu ferramentas, e mesmo resultado, a abertura de uma outra janela, onde nessa janela o usuário vai ter uma navegação com uma proteção, né, para que não sejam armazenados no disco local desse usuário, desse computador, os dados da sua navegação. Então, tem nos dois navegadores apenas uma pequena mudança de descrição entre o Firefox e o Internet Explorer. E bloqueador de pop-up. Então, nós sabemos que pop-up são aquelas janelinhas que se abrem quando você acessa a homepage, a página inicial de algum site, né, geralmente com algumas propagandas, e que os dois navegadores têm essa opção de bloquear janelas pop-ups. Se nós alternarmos aqui, deixe-me ver a janela do Firefox.
No menu ferramentas, nós vamos ter aqui o comando opções. E nessa aba aqui que se chama conteúdo, nós temos bloquear janelas pop-ups. E aqui no cantinho nós temos um botão chamado exceções. Se você quiser que um determinado site esteja autorizado a exibir suas janelas pop-ups na abertura, você vai clicar no botão exceções e vai indicar aqui endereço do site que pode abrir janelas pop-ups automaticamente. Então nós temos esse recurso aí no Firefox. Alternando aqui para uma janela do Internet Explorer, no mesmo menu ferramentas, comando opções da internet, você vai encontrar uma guia chamada privacidade. E nessa guia privacidade, você vai ter aqui também ativar bloqueador de pop-ups. Então você pode ativar também, tem o botão configurações aqui do lado, com o mesmo recurso que nós mostramos no Firefox. Pop-ups estão bloqueados no momento. Você pode permitir pop-ups de sites específicos, adicionando o site, o endereço dele, à lista a seguir. Então você pode digitar aqui o endereço desse site, que você deseja a permissão de abertura de janelas pop-ups, e aí clicar no botão adicionar. Portanto, os dois navegadores, isso é muito comum, eles têm comandos, têm recursos semelhantes, tá? E aí com isso você pode realmente utilizar esses mesmos recursos em um ou em outro. Mas, no caso dessa questão aqui, a filtragem ActiveX é um recurso que nós mostramos aqui apenas no Internet Explorer. Portanto, a opção correta aí, a letra B de bola. Então, vamos ver aqui uma próxima questão. Essa questão agora já é sobre o sistema operacional, no caso aí, o Windows XP. Nos sistemas operacionais, Microsoft Windows, como o Windows XP, a interação direta, não gráfica, entre o usuário e o sistema operacional, na qual ele pode criar e editar arquivos de lotes, é proporcionada pelo uso do... Bom, então nós temos aqui, letra A, teclado virtual. Olha, no Windows XP, se você clicar em iniciar, programas, acessórios, acessibilidade, iniciar, programas, todos os programas, acessórios, acessibilidade, você vai encontrar dois programas, que é o teclado virtual e a lente de aumento. Então, clicando em teclado virtual, será exibido um teclado na tela do seu monitor, onde você pode clicar com o mouse para executar as mesmas funções do teclado físico, tá? Que você utiliza normalmente. Então, esse teclado virtual aí não é para você interagir diretamente com o sistema em um recurso, em um ambiente não gráfico, tá? É simplesmente para que você possa ter funcionalidades do seu teclado. Vai que uma tecla parou de funcionar no seu teclado. Então, você vai lá no teclado virtual e utiliza a função dessa tecla normalmente. Tá? Então, o sistema operacional, ele hoje, tanto o Windows, Linux, eles têm uma interação gráfica, uma interface gráfica. E antigamente tinha aquela interface totalmente textual, onde os comandos eram digitados pelo teclado. Tá? E no caso do Windows XP, no Windows Vista, Windows 7... você pode utilizar o recurso de interação não gráfico, modo texto, através do prompt de comando, certo? Que era chamado justamente assim no antigo MS-DOS, no caso. Então nós vamos ter essa opção aqui na letra D de dado, prompt de comando. O Windows Update é um recurso em que você pode baixar as últimas atualizações para a versão do sistema operacional que você está utilizando, né? Através de sites, através de páginas da Microsoft, como mais drivers para dispositivos e atualizações de segurança e de softwares desenvolvidos para a versão do Windows que tem instalado no seu computador. Você pode encontrar essa opção no painel de controle, tá, do Windows XP, que são as atualizações automáticas. Nós temos aqui um item chamado Microsoft Access, que é um aplicativo desenvolvido para banco de dados, que faz parte do pacote Office da Microsoft. E você tem aqui na letra E o Windows Movie Maker, que é um programa também da Microsoft desenvolvido, né, para a edição de vídeos, para editar vídeos. Então, o prompt de comando aqui é exatamente uma opção no Windows XP que você pode utilizar para que você tenha uma tela como se fosse aquela tela inicial do antigo MS-DOS, aquela tela toda escura, onde você vai exatamente digitar comandos pelo teclado. Se quer copiar um arquivo, você vai usar o comando copy. Copy, espaço, o nome do arquivo, espaço, o local de destino, certo?
Você quer fazer uma alteração na data ou na hora do computador, você vai utilizar os comandos date, comando time. Então, é uma interação direta com o kernel, digamos assim, do sistema operacional, não utilizando a interface gráfica, e sim a interface textual, onde, por exemplo, é possível editar arquivos de lote, arquivos onde você vai digitar linhas de comando para que elas possam ser executadas numa sequência, de uma forma automática. Então, esses itens aqui, todos realmente se referem a recursos do Windows XP, tá? Incluindo o prompt de comando. Então, a gente deu aqui uma breve descrição de qual a função de cada um desses itens aqui e a opção correta, a letra D de dado. Então, a gente vai encerrando esse vídeo aqui com a resolução dessas primeiras 3 questões desse concurso do Banco do Brasil, realizado agora em março de 2012. Voltamos aí em seguida para gravar mais um vídeo com a resolução das